Lucas no capítulo 15. Quero que leamos essa passagem. Jesus no capítulo 15, ele contou algumas parábolas, 3 parábolas. E essa é uma delas. Que, não sei se você tem aí na sua Bíblia, algumas Bíblias colocam esses subtítulos, esses títulos, né? Que não estavam na Bíblia original, mas colocaram para ajudar a facilitar. Alguns está escrito aí, né? A parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Algum tem isso aí na sua Bíblia, ok? Mas é interessante que Jesus, quando contou essa parábola, o foco dele não era o filho pródigo, não era o filho que havia se perdido, mas o pai desse filho. E eu quero que através desse texto possamos conhecer, porque Jesus, através dessa parábola, nos revelou um Deus que é um Deus Pai extremamente amoroso. Eu quero que leamos esse texto que diz assim, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponham-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã por ti, Senhor. O que nós mais precisamos nessa manhã é da tua presença, é ouvirmos, Senhor, a tua voz, a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de toda especulação humana e natural, mas que possamos ouvir, Senhor, o som que vem do céu, que possamos ouvir, Senhor, a tua voz, as tuas palavras que transformam, restauram e avivam a nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Essa história nos mostra algo poderoso. Não sei você, mas às vezes se eu me colocar no lugar desse pai, se calhar eu não ia fazer o que ele fez. Se calhar o filho, quando o filho quisesse, pai, me dá a parte que me cabe, eu ia virar para ele e falar, tá maluco? Eu vou te dar a parte que te cabe, vai ver. Mas ele revelou um coração de Deus. Deixa eu te falar, e eu quero que, baseado nesse texto, possamos ver princípios que nos revelam o amor de Deus por nós. O amor de Deus, ele é tão grandioso, tão constrangedor, que a gente olha e fala, não dá para perceber. Não dá para perceber. Olha só, a primeira coisa que nós vemos é que Deus permite escolhermos nossos caminhos porque Ele nos ama. Esse filho falou, pai, imagina que o filho chega para o pai e fala, pai, o negócio é o seguinte, eu tenho a minha parte da herança. Mas geralmente a gente só recebe a herança quando o pai morre. Então provavelmente o filho, né, a gente pode entender isso. Pai, o negócio é o seguinte, pai, o senhor não morre. O senhor não morre para eu ter logo a minha parte, então adianta a minha parte. Me dá a minha parte por direito, para eu viver minha vida. E eu acredito que o pai, representando aqui Deus, falou, você quer viver a sua vida? Vai ter suas experiências. Pode, toque a sua parte. Deus, Ele permite muitas vezes nós tomarmos as nossas decisões e termos as nossas escolhas, e muitas vezes nós quebramos a cara com elas, porque Ele nos ama. Deus, Ele não quer que estejamos com Ele por obrigação. Deus não quer que estejamos com Ele por uma necessidade. Deus não quer que estejamos com Ele porque, olha, não tem outro jeito, que se eu não estiver aqui eu vou para o inferno. Ele quer que estejamos com Ele. Isso é tão verdade que quando Deus criou o homem e a mulher lá no Éden, Ele poderia ter feito o jardim do Éden, o homem e a mulher, só maravilha, e poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e o homem nunca teria pecado. Mas Deus deu ao homem e uma mulher uma opção de escolha. Eu não quero que você me sirva porque você não tem outra opção. Eu quero que você me sirva, eu quero que você esteja aqui comigo na minha casa porque você quer. Sabe, Deus, Ele nos permite. Às vezes você fala, por que isso está acontecendo? Olha, Deus, Ele deixou você escolher. Você pode escolher. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Nós somos livres para escolhermos o que quisermos, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Deus, Ele permite. Sabe, existe a vontade de Deus, que Romanos 12:2 fala que é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas também existe a vontade permissiva de Deus. Você quer ir? Pode ir. Uma vez eu vi a história de um irmão, já tem muito tempo, que ele falava que o sonho dele era trabalhar no McDonald's. Eu não sei quem pessoa tem esse sonho, não percebo. Mas era o sonho dele, trabalhar no McDonald's. Ele orava, Deus, eu quero trabalhar no McDonald's, Deus, eu quero. Depois de muito tempo ele orando, é como se Deus falasse, você quer? Então vai. Foi terrível. Ele, meu Deus, como é que eu fui querer? É como se Deus falasse. E ele saiu depois do McDonald's. Porque às vezes Deus, Ele nos permite situações que nós queremos para nós aprendermos, para que nós amadureçamos, para que nós possamos ver como Deus vê. Porque um filho, e eu falo isso porque eu tenho 3, e quem é pai sabe o que eu estou falando, o filho nunca sabe o que é melhor para ele. É verdade ou não é? O filho, pai, posso conduzir seu carro? Rapaz, você tem 8 anos. O filho não sabe o que é melhor para ele. O pai sabe. E às vezes o pai, ele permite situações. Às vezes o filho tem aquele bebê que quer enfiar sempre o dedo na ficha. Aí você fala, meu Deus, tadinho do meu filho, vou proteger. Mas tem pai que fala assim, deixa, pode deixar. Vai ser uma vez só. A hora que ele pôr, que o cabelo dele subir, ele nunca mais vai pôr o dedo ali. Porque Deus muitas vezes Ele permite as nossas situações na nossa vida para que nós aprendamos, para que nós cresçamos. Esse é o amor de Deus por nós. Às vezes nós não permitimos, nós ficamos tem medo, né? Mas há situações que nós temos que permitir para que eles cresçam, para que eles amadureçam. Quantos estão a entender? Sabe, esse é o amor de Deus por nós. Ele permite situações na nossa vida para que nós venhamos crescer, amadurecer. Uma segunda coisa que nós podemos ver nessa passagem é que Deus, todos os dias, esse filho ele saiu, mas todos os dias o pai ficava à espera desse filho voltar. Olha só o que diz ali no versículo 20, diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. É muita coincidência, né? Não, bem no dia que ele estava a voltar, o pai já viu de longe.
Por quê? Porque um pai, quando o filho vai embora, provavelmente ele devia acordar pela manhã e ter na varanda ali, aquelas cadeiras de balanço, e ficava à espera olhando pelo caminho e falar: será que é hoje que ele volta? Porque o pai sempre tem a esperança, ele vai voltar. E depois ele levanta no dia, ele vai voltar. Porque um filho, quando sai da casa do pai, ele pode fazer coisa errada, tomar decisão errada, fazer escolhas erradas, fazer muita coisa errada. Mas filho que é filho, sempre volta para a casa do pai. Um bom filho a casa torna, diria o ditado. Por quê? E o pai sempre vai estar ali à espera. Só que é interessante que ele não fica à espera igual a nós. Sabe quando a mãe deixa você sair, não é? E aí ela fala: olha, eu quero você 8 horas em casa. Aí você chega às 10. Aí ela está na porta esperando, mas não é igual o pai. Ela está à espera com a vara. E já fala: isso são horas? E a vara canta, aleluia. Deus, ele não fez isso. Ele não chegou e falou: eu te avisei, rapaz. Tá vendo? Deus, ele não fez isso. Ele nos espera ansiosamente. Essa é a vontade de Deus. Deus, ele permite muitas vezes que a gente saia, mas ele sempre está à porta, olhando pelo caminho, esperando. Será que é hoje que meu filho volta? Esse é o coração de Deus. Será que é hoje que ele volta para mim? Será que é hoje que ele volta para casa? Esse é o coração de Deus para nós. Quantos vão entender? O terceiro princípio do amor de Deus que nós percebemos nesse texto é que o amor de Deus não nos julga, mas se compadece. Ali no versículo 20 diz: levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, teve compaixão, se compadeceu. Se calhar alguns de nós faríamos justamente o contrário. Tá vendo? Ele fala assim: se você não morrer eu te mato. Se você tá vendo agora, sofreu, vai sofrer mais agora. Às vezes o pai, o nosso coração de pai, às vezes fala: agora você vai ver só. Agora você já gastou sua parte, o resto é tudo do seu irmão agora, viu? Ia castigar ele. Mas o pai, ele não fez isso. Ele se compadeceu, teve compaixão, teve amor. Deixa eu te falar, é isso que Deus faz conosco quando nós fazemos coisas erradas. Às vezes nós fazemos escolhas erradas. Quando a gente está lá no vale da sombra da morte, fala: meu Deus, onde é que eu vim parar? E a gente pensa: Deus deve estar bravo comigo, Deus deve estar zangado comigo. Quando eu voltar para Deus, Ele vai falar: bem que eu te avisei. Deixa eu te falar, o amor de Deus não faz isso. Nós podemos fazer coisa errada, tomar decisão errada, aprontar até o tutano, e o pai vai estar lá à porta, espera. E quando nós voltarmos, ele sabe o que ele vai fazer? Compadecer, compaixão. Esse amor de Deus, não sei na sua cabeça, mas na minha cabeça fala: Deus aprontou todas, gastou dinheiro todo do pai, ou pelo menos metade do dinheiro do pai, porque era a parte dele, fez asneira até dizer chega, e quando chega, pelo menos tinha que ficar ali. Não, compadeceu dele, teve compaixão. Esse é o coração de Deus para conosco. O coração de Deus é esse, é se compadecer de nós. Uma quarta coisa que nós podemos entender isso é que quando nos achegamos a Deus, Ele corre ao nosso encontro. Olha só o que diz ali o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu. Não sei se você tem uma mente aí hollywoodiana, se você consegue imaginar a cena do filme, do pai ali na varanda da casa, um caminho bem lá longe. Consegue visualizar isso? Okay? Aí o filho começa a vir lá de longe, aí a câmera pega os olhos do pai assim, assim. E quando o pai vê, sai a correr. Agora pensa naquela época, a roupa que eles usavam. E não usava essas roupas que a gente tem hoje aí, cheia de elástico. Não, naquela época eles usavam aquelas túnicas de tecido rijo. Como é que um senhor, pai de 2 filhos, faria para correr naquela época? Com aquela roupa. Mulher sabe, mulher só como é que é correr de vestido até o pé. Estranho, né? Isso aí é correr. Ele não se importou. Falou: peraí, o que eu tenho que fazer para ir até meu filho? Deixa eu te falar, é isso que Deus faz conosco. A palavra de Deus diz ali em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim:
chegai-vos a Deus. Vão até Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando o filho decidiu voltar para o pai, ele podia estar a andar para o pai, e o pai foi a correr para ele. Quando nós vamos de encontro a Deus, Deus corre ao nosso encontro. Porque deixa eu te falar, o desejo de Deus para estar conosco é muito maior do que o nosso para estar com Deus. Muito maior. Enquanto nós andamos para Ele, Ele corre desesperadamente. Fala, agora você não foge mais daqui. Porque Deus, Ele corre ao nosso encontro. Esse é o desejo desesperador de Deus ter nós com Ele. Quantos estão a entender? Sabe, essa é a vontade de Deus para nós. Um quinto princípio que nós possamos entender acerca do amor de Deus, que ainda está ali no versículo 20, é que Ele cai sobre nós, nos abraçando e nos envolve de tanto amor. O versículo 20 diz assim: e levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou. Essa versão é a versão da Revista Atualizada, mas olha só o que diz uma outra versão, que é a versão Almeida 2021, diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço. Se calhar na nossa mentalidade a gente pensou, lançou no pescoço. Mas não foi isso. Lançou-se ao seu pescoço. Sabe o que é? Uma versão diz, o abraçou, e outra versão diz, correu ao seu pescoço. Mas uma coisa que é interessante, olha só. Essa palavra, sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? E a palavra usada para esse abraçou-se no grego era a palavra epipito. Não sei se é assim que exatamente que pronuncia o grego. Epipito. Essa palavra significa cair, vir ou fazer pressão sobre, deitar sobre alguém, cair nos braços de alguém. Olha só o que significa essa palavra. Isso é, quando o Senhor Jesus contando essa palavra, Ele teve compaixão e correndo, fez pressão sobre ele, caiu em cima dele, caiu nos braços dele. Mas sabe o que é interessante? Essa mesma palavra, epipipto, tem um P mudo aí no meio, epipipto, foi usado em uma outra passagem, ali em Atos, no capítulo 10. Atos capítulo 10, o versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava, Pedro pregando o evangelho ali na casa de alguns gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A mesma palavra que foi usada ali em Lucas capítulo 15 sobre lançou-se ao pescoço, é a mesma usada palavra aqui quando diz caiu o Espírito. Epipipto, que significa cair, vir ou fazer pressão sobre, deitar sobre alguém, cair nos braços de alguém. Isso é, quando caiu o Espírito Santo sobre a pessoa, é Deus caindo em cima, abraçando, envolvendo. E em Lucas capítulo 15 foi exatamente o que o pai fez para o filho. Quando o pai veio correndo, o pai correu e caiu em cima dele. Eu não sei se ele... Olha, a palavra diz que ele caiu em cima, ele deve ter derrubado o filho, pulou no pescoço e... Sabe aquelas cenas de filme de você cair? Tal era o amor do pai de ver o filho voltando para casa. Caiu em cima. O amor de Deus por nós, ele é tão poderoso que quando ele nos vê, ele corre ao nosso encontro e nos abraça, nos envolve, ele pula em nós, nos abraçando. Pula. Isso é maravilhoso. Enquanto às vezes nós ficamos assim, Deus, eu estou aqui, Deus, a vontade de Deus é pular no nosso pescoço e nos abraçar. Sabe, isso é poderoso. O amor de Deus é muito grande. Mas depois continua. Diz aqui que, no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Geralmente a criança, quando começa a ficar mais velha, ela tem vergonha do pai beijar, é verdade ou não é? Eu vou beijar meu filho que já tem 11 anos, pai, eu sou muito grande para isso. Mas não é não. Mas
Mas sabe que para Deus não tem essa. Esse aqui era um homem já. Esse aqui é um homem barbado. Mas quando ele se achegou a Deus, o pai correu para ele, lançou-se no pescoço dele, sabe o que fez? Encheu de beijo. Beijar, porque o beijo, hoje infelizmente o beijo é muito banalizado, hoje infelizmente qualquer um beija qualquer um. Mas não tem que ser assim, não é assim. O beijo é para pessoas íntimas. Pessoas que têm um relacionamento próximo. É como se Deus estivesse falando, você é meu filho. Você não é qualquer um. Mas sabe o que é interessante? É que o filho, ele tinha preparado todo um discurso para o pai. Ele diz, eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Só que quando ele chegou lá, ele falou só metade do discurso. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pá, nessa hora ele já não conseguiu falar mais. E o pai disse para os servos, olha, traga uma roupa. Por que isso? Aí entra outra coisa, que diz que Deus, ele não está interessado nas nossas justificativas, mas sim em estarmos com Ele. Às vezes a pessoa volta ali para Deus e fala, Deus, sabe o que é? É porque eu escolhi isso, eu fiz aquilo. O pai não perguntou nada para ele. Ele começou a falar e o pai cortou no meio. Olha, servos, tragam aí a roupa. Trocar o meu filho, colocar um anel no dedo dele, porque anel fala de autoridade. Naquela época, toda pessoa que tinha autoridade tinha um anel, que era o anel de selar, o anel da família. Ele é meu filho. Coloca o anel nele de volta. Coloca as sandálias dos pés. Ele é meu filho. O pai, ele não perguntou. Às vezes nós mesmos queremos se justificar diante de Deus. Deus, eu não fui porque eu estou assim. Eu escolhi isso porque eu fiz aquilo. E o pai, ele não quer nem saber. E sabe por que ele não quer nem saber? Não tem nenhum lugar aqui em Lucas capítulo 15 que fala que esse filho se arrependeu. Ele era tão sem vergonha que diz que ele caiu em si. Espera aí, os trabalhadores do meu pai têm comida e abundância e eu estou aqui passando fome. Ele não se arrependeu, ele só ficou com fome. Ele só queria comida. Ele não se arrependeu. Olha, afinal, o que ele caiu em si é, rapaz, eu estou aqui com fome, os trabalhadores do meu pai têm comida, eu vou voltar lá. Vou pedir para ele pelo menos me colocar como empregado para eu ter o que comer. Mas o pai, ele não quis nem saber da justificativa do filho. O filho queria voltar, falou, olha, me põe pelo menos como empregado. Mas ele nem conseguiu falar essa parte. O pai falou, troca as vestes do meu filho. O trocar as vestes na palavra de Deus fala de purificação. Se você for ler lá em Apocalipse, você vê uma multidão vestida de vestiduras brancas, que falava de serem puros, serem santos, serem justificados. Toda vez que você vê na Bíblia Deus trocando as vestes, Ele está dizendo, eu te purifico de tudo de errado que você fez. Eu te perdoo de tudo aquilo que é errado que você fez. Eu nem quero saber o que é. Porque Deus, Ele não está preocupado com a quantidade de erros que nós cometemos. A única coisa que Ele quer é a gente volta. Ah, mas eu fiz um monte de coisa. Não quero saber. Você está aqui comigo agora. Eu estou a trocar as suas vestes. Estou a te limpar tudo. Eu estou colocando uma sandália nos seus pés para quê? Porque agora você vai caminhar comigo. Eu estou colocando um anel no seu dedo. E anel fala de autoridade. Deus não colocou o filho em casa e falou, olha, a partir de agora você vai começar de baixo de novo. Você vai ali, ó, você está abaixo do seu irmão. Ele não falou, não. Você é meu filho, você continua sendo meu filho. Da mesma forma de quando você saiu, você entrou, você é o mesmo. Deus, Ele não rebaixa. Ele restaura a autoridade. Às vezes a gente faz coisas erradas e pensa assim, Deus está bravo comigo, está zangado comigo. Vou ter que começar do zero com Deus. Não muda. Deus não muda conosco, apesar dos nossos erros. Nós temos que nos voltar para Ele e falar, filho, eu estou aqui. A sua posição é a mesma diante de mim. Está aqui a sua autoridade, está aqui a sua roupa, está aqui a sua sandália. Porque o amor de Deus para nós não muda, apesar de nós mudarmos. Apesar de nós fazermos escolhas erradas, apesar de nós, como foi com ele, querer às vezes que o pai morra. O amor de Deus para nós não muda. Eu não sei, sabe, a nossa cabeça tem uma cabeça tão formatada para sermos corretos e justos, que parece que esse pai está sendo até injusto. Você não tem essa sensação? Não, que pai molenga, que pai bobo. Mas deixa eu te dizer, e eu quero falar disso de oitavo, a graça de Deus suplanta a justiça de Deus.
A justiça de Deus é simples. Quando você faz algo errado, você deve sofrer as consequências daquele erro. Isso é a justiça de Deus. Agora, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é você receber algo que você não merece. É maior do que a misericórdia, porque a misericórdia você não recebe aquilo que você merece. Esse filho não experimentou só a misericórdia do pai, ele experimentou a graça. Ele ainda recebeu aquilo que ele não merecia. Você está dizendo que o pai foi injusto? Não, porque a graça de Deus suplanta a justiça. Em Jesus nós desfrutamos não da justiça de Deus, mas da graça de Deus, porque a justiça de Deus se cumpriu em Jesus. Qual que era a justiça de Deus? A palavra de Deus diz: todos pecaram, estão separados da glória de Deus, e diz que o salário do pecado é a morte. Quantos aqui já pecaram? Temos anjos aqui. Todos nós já pecamos. E a palavra de Deus diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Alguém precisava morrer para resolver esse problema. E Jesus disse: deixa comigo. Eles não precisam morrer, eu morro no lugar deles. Jesus veio e resolveu o problema. Vamos ser justos. Alguém pecou, alguém precisa morrer. Eu morri, está feito. É justo. E como a justiça já foi cumprida, o que resta agora é a graça em Jesus. Porque Jesus não apenas cumpriu sendo justo, ele disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas agora nós recebemos um monte de coisa por causa de Jesus, mesmo sem merecermos. Esse é o amor de Deus para nós. Esse foi o amor de Deus para esse filho. Ele só fez coisa errada, um monte de coisa errada. Quis que o pai morresse, pedindo a herança antecipada. E quando ele chega de volta, o pai fala para ele: você é meu filho, você voltou para mim, está aqui a tua posição, você vai receber, mesmo que você não merece, mas você recebe porque você é meu filho. Esse é o amor de Deus para nós. A graça de Deus suplanta. Esse amor de Deus é constrangedor. Não sei se você se sente constrangido, porque às vezes eu falo: Deus, se eu fosse o Senhor, eu não me perdoava, né? Porque às vezes nós não nos perdoamos às vezes as coisas que fazemos, mas deixa eu te falar, Deus não é como nós. Deus, ele perdoa. Uma vez eu ouvi uma história, acho que eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, de um pastor. Ele havia cometido um pecado assim, que ele ficou mal. Sabe aquele pecado que às vezes você comete e você não se perdoa? Você fez, você fala: meu Deus, por que eu fiz isso? E ele ficou mal, ele pedia perdão para Deus, mas ele não se sentia perdoado. Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente se coloca numa posição de achar que é melhor que Deus e não nos perdoamos. Sendo que a Bíblia diz que Deus perdoa todo tipo de pecado. E ele ficou mal, um dia ele quis fazer não, já chega. Ele falou: Deus, precisamos resolver isso. Eu não me sinto perdoado pelo Senhor. Eu já pedi perdão, mas eu não me sinto perdoado. E ele falou assim: Deus, eu quero fazer um voto. No domingo eu vou estar a pregar na igreja. Se o Senhor me perdoou, o Senhor vai me mostrar isso. Enquanto eu estiver pregando, o Senhor vai usar uma pessoa para dizer que o Senhor me perdoou, e ainda vai dizer qual é o pecado que o Senhor me perdoou. Imagina isso, na hora do culto ali, um monte de gente. Quando chega no domingo, ele é pregado, de repente se levanta uma irmã, cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Oh, pastor, Deus tem uma palavra para o Senhor. Deus manda te dizer que Ele perdoou o seu pecado. Ele diz. E Ele só não vai dizer o qual é, porque Ele já não lembra mais. Deus tem uma capacidade que nós não temos, de perdoar e esquecer. Esse pai fez justamente isso. Não me interessa o que você fez. Olha, para mim, você voltou. Você é meu filho. Esse é o amor de Deus para nós. Deus, ele não está preocupado com as decisões erradas que nós fizemos. Ele está preocupado se nós estamos de novo com Ele, na casa dEle, nos braços dEle, junto com Ele. E falar: é daqui para frente. Como nós compartilhamos na sexta-feira, é um recomeço em Deus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para a questão adiante. Os erros que nós cometemos em 2021, 2020, acabou, passou.
Não adianta chorar o leite derramado. Foi decisão errada, eu levei prejuízo. Ok, acabou, zerou. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou para frente. Foi o que o pai fez com o filho. Eu não quero saber o que você fez. Você é meu filho, troca suas vestes, coloca um anel, coloca a sandália. Você é meu filho. A graça de Deus suplanta a justiça de Deus. Só que o outro filho do pai não tinha entendido isso. Olha só o que aconteceu ali. A partir do versículo 25 ele diz assim: ora, o seu filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou. Falei: peraí, isso não é justo? Eu estou aqui, sendo fiel, vou no culto todo domingo, vou na célula toda quinta-feira, no CME de terça-feira, aleluia. E vem esse seu filho aí que só fez asneira. O senhor mata um novilho para ele, faz uma festa para ele, e para mim nada. Esse filho era muito justo, né? Eu faço, eu mereço. Eu não faço, eu não mereço. Sabe, deixa eu te falar, a cabeça de Deus não é assim. A graça de Deus é o favor imerecido. Infelizmente, nossa mente, nós fomos formatados para isso. Que isso, Pai, Deus vai me abençoar, eu mereço, eu sou uma boa pessoa. Não, eu vou aqui, eu estou sofrendo aqui por algo, por isso eu posso receber. A graça de Deus não é essa autojustiça de falar: não, eu recebo porque eu mereço. Esse filho tinha entendido errado o pai. Ele falou: você não desfruta. Acho que se fosse eu falar: você não desfruta porque você é bobo. Tudo que eu tenho é seu. Você fica aí, já é seu. Por que você não desfrutou ainda? Não entendeu? Até o que esse livro, né, fala, né? Chamados para reinar, porque foi chamado para reinar, está numa posição para reinar e não reina. Você já tem tudo. Só que esse filho tinha aquela cabeça: não, eu faço, eu mereço. Ele não fez, não merece. E Deus não é assim. Se eu estou com o Senhor, eu desfruto. E se aquele que fez um monte de asneira, mas voltou para a casa do Pai, vai desfrutar igual. Porque o amor de Deus é para todos, é gracioso. Começou a entender? Sabe, esse é o amor de Deus. O amor de Deus ele transcende. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se você puder.